Olá, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Moré Malahi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim, Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste, que é o primeiro dia da semana, hoje, dia 24 do mês de julho, mês 7 do calendário gregoriano, e dia 25 do mês de Tamuz, do ano de 5.782, quarto mês do calendário judaico. Estamos aqui na manhã deste primeiro dia para fazermos a leitura da primeira aliá da Parashá que estaremos estudando esta semana, que é a Parashá Matot Masei. Esta semana e no Shabat estaremos estudando duas parashot, as duas últimas parashot do livro de Bamidbar, Números, Mehubarot, são duas parashot juntas. Então, a cada dia da semana estaremos estudando uma leitura mais ampla, devido que é mais extensa, digamos assim, devido que nessa semana, a cada dia, estaremos estudando, lendo, concernente a duas parashot. Então, hoje, estaremos fazendo a primeira aliá da parashot Matot Masei, que está no livro de Bamidbar, Números. Matot Masei é a 42ª e a 43ª porção de nossa bendita Torá. Então, a primeira aliá da Parashá de hoje está no capítulo 30 de Bamidbar, Números, capítulo 30, versículo 2, até o capítulo 31, versículo 12. Números, capítulo 30, verso 2, até o capítulo 31, versículo Passuque 12. A todos os nossos amigos, nossos internautas, um shalom a todos, Boker Tov, que Hashem os abençoe grandemente, a todos os nossos amigos, nossos internautas e a toda a comunidade Anusim Brasil. Nosso shalom, que Hashem vos abençoe grandemente. Segundo, primeira aliá, Números, capítulo 30, verso 2, até o capítulo 31, versículo 12. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E falou Moshe aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Isto é o que ordenou o Eterno, quando o homem fizer um voto ao Eterno, ou fizer um juramento para se obrigar a alguma abstinência, não profanará a sua palavra, como tudo que saiu de sua boca, assim fará. E quando uma mulher fizer um voto ao Eterno e se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e escutar seu pai, seu voto e a abstinência a que ela se obrigou, e calar-se para com ela o seu pai, afirmar-se-ão todas as suas promessas, e toda a abstinência a que se obrigou se afirmará. E se lhe impedir seu pai no dia em que lhe escutou, todas suas promessas e suas abstinências a que se obrigou não se afirmarão, e o Eterno lhe perdoará, porque seu pai lhe impediu. E se ela ficar comprometida legalmente em casamento, ainda sob seus votos ou declaração irrefletida de seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu noivo, ouvindo-os, calar-se para com ela no dia em que os ouvir, afirmar-se-ão os votos dela, e a abstinência a que se obrigou a si mesma se afirmará.
E se seu noivo a impedir no dia em que a ouvir e anular o voto que tinha sobre ela e a declaração irrefletida de seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Eterno a perdoará. E promessa de viúva ou divorciada, tudo o que se obrigou se afirmará. E se na casa de seu marido prometeu ou se obrigou a alguma abstinência com juramento e escutar seu marido e calar para com ela e não a impedi-la, afirmar-se-ão todas as suas promessas e toda a abstinência a que se obrigou, a si mesma se afirmará. E se o seu marido as anular, no dia em que as escutou, tudo quanto saiu dos lábios dela, assim como promessas e abstinências, a que se obrigou não se afirmarão, seu marido as anulou e o Eterno a perdoará. Toda promessa ou todo juramento com que ela se obrigar para afligir a sua alma, seu marido os confirmará ou anulará. E se calar para com ela seu marido, até findar o dia, confirma assim todas as suas promessas ou todas as suas abstinências a que ela se obrigou. Confirmou-as, porquanto se calou para com ela no dia em que as escutou. Mas se as anular, depois de tê-la ouvido e confirmado, ele a levará o pecado dela. Estes são os estatutos que ordenou o Eterno a Moshe entre o homem e sua mulher, entre o pai e a sua filha na mocidade dela em casa de seu pai. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás juntado a teu povo. E falou Moshe ao povo, dizendo: Armai-vos alguns de vós para o exército, e esses que saíam contra Midian, para fazerem a vingança do Eterno contra Midian. 1000 homens por tribo de cada uma das tribos de Israel enviareis ao exército. E foram entregue 2 milhares de Israel, 1000 por tribo, 12.000 armados para o exército. E enviou os Moshe para o exército de cada tribo 1000. A estes e a Pinehas, filho de Elazar, o sacerdote, com os objetos sagrados e as trombetas para o toque retinido em seu poder. E lutaram contra Midian, como ordenou o Eterno a Moshe, e mataram a todo homem. E aos reis de Midian mataram entre os que foram mortos a Eve, a Requem, a Tsur, a Hur e a Reba, os 5 reis de Midian, e a Bila, filho de Beor, mataram a espada. E os filhos de Israel levaram cativo as mulheres de Midian e as suas crianças, e a todos seus animais, a todo o seu gado e a todos seus haveres. Tomaram e todas as suas cidades com as suas moradas e todos os seus palácios queimaram a fogo. E tomaram todo o despojo e toda a presa, tanto de homem como de animais. E trouxeram a Moshe, a Elazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, a presa e o despojo para o acampamento nas planícies de Moabe, que está junto ao Jordão, na altura de Jericó. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet ve'hayo lan atah betoreinu, Baru atah Adonai noten haTorá. Primeira aliá, a Parashá Matot Masei, vai abordar aqui 2 assuntos. Primeiro, falando acerca dos votos, e o segundo assunto falando acerca da ordem de Hashem para
acabar, destruir com os medianitas. Falando sobre a questão dos votos, como já temos comentado em outros ciclos, o voto é algo que nós não estamos obrigados a fazer. Existem muitas pessoas que se envolvem, querem fazer um voto, porque por meio desse voto ela crê que Deus vai abençoá-la e que isso, aquilo, tal. Então a pessoa acaba fazendo um voto e com o objetivo, logicamente, de cumprir, de pagar esse voto. E a pessoa, independentemente do resultado que ela tenha, alguns pagam e outros não pagam. Uns cumprem e outros acabam não cumprindo. Bem, ao povo de Israel não somos orientados a fazer nenhum tipo de voto, porque justamente para isso, para não corrermos o risco de não cumprirmos depois este voto. E quando nós mencionamos alguma coisa, quando nós falamos alguma coisa, nós devemos cumprir. O Midrash vai nos dizer que as palavras que falamos são importantes. Afinal, nós não podemos tocá-las nem vê-las, as nossas palavras, Nós não podemos tocar, não podemos ver as nossas palavras. Portanto, elas não parecem, às vezes, causar nenhum tipo de efeito. Mas a Torá, ela nos ensina que não é assim, As palavras são muito importantes e um judeu deve sempre ser cuidadoso com as palavras que usa. Ele deve ser cauteloso com relação a fazer promessas, pois ela será, no caso, pessoa que está fazendo uma promessa, um voto, é responsável por cumpri-las, Por exemplo, se uma pessoa promete, nunca mais eu vou comer bolo, No dia seguinte, digamos, tem uma festa, ela é convidada para uma festa e é servido o bolo justamente daquele que a pessoa mais gosta, bolo com morangos e bolachas especiais, A pessoa que fez a promessa vai ter um problema. Ela não gostaria apenas de provar, mas também de comer, Então, aí a pessoa acaba comendo, Ela come e acaba quebrando a sua promessa. Então, o que nós lemos na Torá é que a Torá, ela separa entre a mulher solteira, a mulher casada, a viúva e a divorciada. A mulher solteira que está em casa ou noiva, os votos que ela faz têm que ser comunicado ao pai. No caso, aqui vive em casa. A solteira que vive em casa deve comunicar ao seu pai qualquer tipo de voto que ela queira fazer. Se o pai achar que realmente tem sentido e ele pode aprovar e pode anular. Uma vez anulado, aquele voto não tem valor, porque o pai tem esse poder de anular o voto da filha que está em casa. O noivo, da mesma forma, pode anular. Então, a Torá vai dizer que se o pai ou o noivo, ouvindo o voto que a mulher, a jovem fez, e não anulou,
e consentiu com aquele voto, e ela venha quebrar o voto, a responsabilidade é do pai e também do noivo. No caso da mulher que é casada, ela não pode fazer um voto. Ela sempre tem que consultar o marido. Se ela não consultar o marido e o marido ouvir a mulher está fazendo um voto e ele não repreender, e ele não anular aquele voto, e caso ela não cumpra, ele torna-se culpado por isso. Então, um voto pode comprometer não somente quem está fazendo, como também aquele que ouve, né, e não acaba tomando nenhuma atitude, mesmo sabendo que às vezes é algo impossível, né, que a pessoa não vai cumprir. Então, se ela é casada, a mulher é casada, ela tem que comunicar ao seu marido. Então, a questão do voto, não se pode fazer um voto. Não há necessidade de fazer voto, até porque nós sabemos que tudo quanto nós necessitamos vem da parte do Eterno. Ele nos concede aquilo que é bom, aquilo que é para o nosso bem, e tudo quanto nós precisamos e tudo quanto nós necessitamos vem por nossa fé, por nossa dedicação à Torá. Então, no segundo ponto da paraxá de hoje, deste primeiro dia, vai falar então da ordem que Hashem deu para que acabasse com os medianitas, né? Então, como já comentamos no serviço de Shabat, no Shaharit, tanto na paraxá de Balak, como na paraxá de Pinehas, comentamos acerca dos medianitas e dos moabitas. Então, os medianitas, eles também foram ordenados por Hashem para que fossem exterminados, né? E assim aconteceu. Então, ficamos por aqui na primeira aliá, a leitura deste primeiro dia da semana. Que Hashem os abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana com as bênçãos do Eterno. A você que se encontra enfermo, você que está em casa ou mesmo no hospital, que Hashem possa enviar a cura completa a todos os seus 248 órgãos e 365 músculos, junto a todos os nossos irmãos de Israel. Cura para a alma e cura para o corpo. Uma ótima semana, Shavuot Tov, bom dia, Boker Tov.